Boa noite a todos. Boa noite. Declaro aberta a quinta reunião ordinária da Câmara Municipal de Eiroca, havendo um número legal, declaro aberta a presente sessão sobre a proteção de Deus. Nós estaremos fazendo a leitura da ata anterior. A lista de presença já está conferida. A ata da quarta reunião ordinária da Câmara Municipal de Eiroca, realizada no dia 28 de março de 2016, no Salão da Câmara Municipal, às 19 horas. Presidente, Márcio Matéia dos Santos. Vice-presidente, José Mauro Amaral. Secretário, Francisco Lázaro Correia. Aos 28 dias do mês de março do ano de 2016, reuniram-se os vereadores José Mauro Amaral, João Batista de Frias, Antônio de Mato Barros, William da Silva Maciel, Mauro dos Santos, Lázaro Hélio da Silva, Francisco Lázaro Correia, Mário de Arimateia dos Santos e Rafael de Andrade. Verificando a lista de presença, constatando o número regimental legal, o senhor presidente declarou aberta a reunião convocada previamente. Em seguida, leitura e discussão da ata anterior, a qual, após lida e aprovada, vai por todos assinada. Dando continuidade, discussão do projeto de lei 01 de 2016, que dispõe sobre a inspeção e fiscalização de produtos de origem animal do município de Eiroca. Cria o Serviço de Inspeção Municipal Eiroca, Minas Gerais, e dá outras providências. O vereador senhor José Mauro Amaral, relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, expôs que esse projeto já foi amplamente discutido e que já está apto para votar. O vereador senhor João Batista de Frias, relator da Comissão de Organização dos Poderes e Serviços Públicos e Administração Municipal, afirmou que é preciso votar no projeto, porém prejudicará os pequenos produtores. O vereador indagou sobre o que o município irá oferecer de melhoria para essas pessoas. O senhor presidente disse que os vereadores poderiam procurar a Emater e também pesquisarem, pois existe uma lei que rege a produção de comercializações de produtos artesanais e, da mesma forma, há uma lei federal que protege o pequeno produtor. Após discussões, o projeto de lei 01 de 2016 foi colocado em votação e foi aprovado por 7 votos a favor e 1 voto contra. Dando sequência, discussão do projeto de lei 03 de 2016, reajuste e recomposição dos salários funcionários da Câmara. O senhor presidente informou que os cargos ocupantes pelos funcionários senhor Carlos Augusto Siqueira da Rocha e senhorita Danila Cássia Luz receberão uma recomposição em relação a faltas e reajuste dos anos de 2012 e 2013. Como os vereadores estavam aptos para votar, o projeto de lei 03 de 2016 foi colocado em votação e foi aprovado por unanimidade de votos. O senhor presidente relatou que a Câmara está fazendo sua parte, providenciando os reajustes nas datas corretas, os anos de 2012 e de 2013, e passaram despercebidos e para não acontecer defasagem nos salários dos funcionários, está sendo feita a recomposição, por isso ele espera que os funcionários também façam sua parte, procurando minimizar os erros. O senhor presidente expôs aos vereadores que, ao procurar um ofício no site da Câmara, constatou que as publicações do mesmo eram do mês de fevereiro.
Ao se deparar com essa situação, ele ligou para o prestador de serviço responsável pela manutenção do site, o senhor Helder Carvalho Correia, o qual informou que o material para publicação no final de fevereiro e do mês de março não havia sido enviado para ele. O senhor presidente informou que o funcionário encarregado de enviar o material ficou o mês inteiro sem cumprir esse serviço. Então, o senhor presidente notificou os funcionários da Secretaria da Câmara sobre o ocorrido, embora não seja atribuição da senhorita funcionária Danila de Cássia Luz. Ela deveria ter conferido o site oficial. O senhor presidente afirmou que é inadmissível que os funcionários deixem de cumprir suas obrigações, pois a Câmara investe muito em qualificação dos mesmos. Dando continuação, discussão do projeto de lei 04 de 2016, que dispõe sobre a recomposição dos subsídios dos vereadores da Câmara Municipal. Como os vereadores estavam aptos para votar, o referido projeto foi colocado em votação e foi aprovado por unanimidade de votos. Posteriormente, declaração do presidente das comissões permanentes sobre o resultado da reunião com a secretária de Saúde em relação ao projeto de lei 02 de 2016, que dispõe sobre a implantação da Lei Municipal de Combate à Dengue, a chikungunya e a Zika vírus e da outras providências no município de Airoca, Minas Gerais. O senhor vereador Lázaro L. da Silva, presidente da Comissão de Orçamento, Finanças, Tributação, da Ordem Econômica Social, expôs que o referido projeto será retirado para que o Executivo faça algumas alterações no valor, porém, ele tem dúvida em relação ao projeto, pois há pretensão de cobrar multa da população, enquanto o próprio Executivo deixa a desejar no que se refere ao combate ao mosquito transmissor da dengue. O senhor vereador João Batista de Frias, relator da Comissão de Organização dos Poderes e Serviços Públicos e Administração Municipal, disse que achou o valor da multa a ser aplicado muito elevado e também expôs que indagou se havia fiscalização no cemitério municipal, principalmente em seus sanitários. Na oportunidade, ele salientou que é um projeto polêmico pelo fato de multar os cidadãos. O vereador senhor Francisco Lázaro Correia, presidente da Comissão da Constituição, Justiça e Redação, afirmou que o Executivo está preocupado em multar a população e está esquecendo de cuidar da água para o consumo, tratando-se também de um assunto de saúde pública. Depois, o senhor presidente expôs e informou à Secretaria de Saúde quais são os procedimentos para retirar e a alteração do projeto. Ele também afirmou que os cidadãos estão abrindo suas casas para os fiscais e que esses devem ser orientados e não multados. A administração deve ser rígida com aqueles que são negligentes, que abandonam seus imóveis. Dando continuidade, o senhor presidente disse que não é a favor que se penalize momentaneamente o cidadão comum e indagou sobre quem irá punir o aplicador da lei, já que os órgãos públicos também têm cometido falhas. O vereador senhor João Batista de Frias disse que deve ser rigoroso com que abandonam seus imóveis. Para finalizar, o senhor presidente expressou que estariam aguardando a retirada do projeto para adequações. Dando seguimento, o senhor presidente fez o uso da palavra para fornecer informações sobre o informativo da Câmara.
O referido informativo é um assunto das ações da Câmara no período de 10 anos, mostrando as transformações desta casa nesse intervalo de tempo e também para apresentar o trabalho dos vereadores em prol do município. O senhor presidente afirmou que esse informativo será distribuído em vários pontos da cidade. Ele também salientou que as atitudes dos vereadores são dignas de exemplo, pois eles visam sempre o bem do município. Após a apresentação, o senhor presidente declarou que o informativo é uma forma institucional de mostrar para a população o que está sendo feito pelos vereadores, valorizando e fortalecendo o trabalho do Legislativo. O vereador senhor William da Silva Maciel chamou atenção também para o curso de corte de costura que está sendo oferecido no bairro rural do Pinhal, resultado das ações dos vereadores. Para finalizar, o senhor presidente expôs que a Câmara de Eiroca é um exemplo para as outras câmaras. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a reunião, mandando que se lavrasse a presente ata, a qual, após lida e aprovada, será por todos assinada. Os senhores querem aprovar? Os senhores têm alguma recomendação? Sim. A ata foi aprovada por unanimidade. Vamos. Pegando o ritmo, né?
continuidade, senhor, eu vou estar distribuindo, eu quero que os senhores atestem aí o edital do leilão que a Prefeitura vai realizar amanhã de bens móveis. Se vocês atestassem. Ok? Eu só queria fazer um comentário aqui, que eu tomei conhecimento pesquisando o site da Prefeitura, e aí lá, só que lá eu só tenho o aviso do leilão, né? É uma modalidade de licitação, leilão, e aí como não tinha o extrato, só tinha o extrato, né? Eu pedi ao funcionário da Prefeitura que pedisse que a relação dos itens. E o senhor Zé do Neco, conhecido, me ligou hoje, alertando também que haveria carcaças que ele já tinha sido informado que seriam leiladas. Eu disse para ele que eu ia tomar providências, que eu concordo com ele. Se tem a carcaça de pneus está sendo objeto de investigação, então eu entendo que, independente da quantia e do que é que vai ser leilado, acho que no momento não seria prudente, que eu ia consultar o jurídico e avisar os vereadores, ok? Então, depois, se algum quiser fazer tecer um comentário aí, eu volto a falar desse assunto. Então, essa informação nossa aqui para dar informação para os senhores que haverá esse leilão amanhã às 14 horas. Leitura da correspondência sobre o 33º Congresso de Municípios. Eu queria que vocês atestassem aí. Veja bem, esse evento acontece todo ano na Expo Minas, os senhores já conhecem. Eu queria que os vereadores já se organizassem, informando aqui na secretaria, para que feitas as inscrições. Nos anos anteriores, era o seguinte: no mês de abril era o Congresso de Vereadores e no mês de maio o Congresso de Municípios. Esse ano a MF vai fazer tudo junto. Então no mês de abril não vai ter o Congresso de Vereadores e vai ser realizado tudo lá na Expo Minas, Congresso de Vereadores e outros temas, né, que está aqui no convite. Então será no dia 3, 4 e 5 de maio. Então eu já estou dando conhecimento dos vereadores, e os vereadores para se organizarem aí, e os que estiverem interessados, para dar o nome na secretaria. Nós teremos também a leitura da resposta do prefeito do ofício 17 de 2016 e do requerimento 2 de 2016. Então distribuição também do projeto 5 de 2016. Queria que vocês atestassem aí. Está tudo ok? Sobre o projeto da dengue aí, na verdade o prefeito retirou aquele projeto. Ele retirou o projeto da dengue e já trouxe um outro projeto com as alterações. Porém, como foi retirado o projeto e dado entrada num outro projeto, que é a mesma coisa com as alterações, porém o trâmite aqui volta a zero. Na verdade, o novo projeto, numeração de projeto, foi protocolado. Então vocês agora voltam nas comissões e agora vocês, obviamente, vai ficar mais fácil para vocês verem os pontos das alterações. Mas o rito do projeto volta tudo na estaca zero. Tá ok? Só para entender. Nós só alteramos alguma coisa ali. Mas na verdade, essas alterações, ao meu ver, na minha opinião, essas alterações, quando é discutido em reunião, eu acredito que o prefeito deveria passar essa ideia para os vereadores da base. O vereador propõe uma emenda, porque aí também para aparecer o trabalho do vereador. Eu não gosto
projeto que volta lá e vem arrumado, não. Porque ele dá a entender que a ideia foi do executivo. E nós sabemos que não foi. A ideia da alteração foi do legislativo. As propostas foi do legislativo. Então os vereadores ficam atentos a isso. O vereador já quase que não aparece. Que na oportunidade que ele tem de aparecer, ele não aparece. Então, quando você tiver uma proposta, vereador, dê a sua proposta em forma de emenda. Amanhã depois você vai colher os frutos disso, do seu trabalho. Então, o projeto aí está distribuído e as comissões vão ter aí o prazo normal. Então, sobre a correspondência que eu quero ler para vocês, nós em algumas reuniões passadas, nós relatamos para os senhores que o senhor Carlos Alberto Golino, ele solicitou aqui algumas providências sobre problemas referente às estradas vicinais ali do bairro da Serrinha, Mataburro e problema numa ponte lá. Reclamou da retirada de um mataburro e que o mataburro tinha sido colocado próximo a uma propriedade lá, que hoje é o secretário da CEDESA que aluga, mas na verdade o dono, segundo João Molina, é o senhor João Bonaldo. Nós mandamos ofício, não tivemos resposta, mas depois que nós aprovamos o requerimento aqui, o prefeito então respondeu, e eu queria ler para os senhores a resposta do prefeito. Já entregamos também na mão do cidadão. Aí agora a Câmara pode acompanhar, ou o cidadão pode tomar mais providências. Mas como o próprio nosso assessor jurídico já nos orientou, e os senhores são idôneos e sabedores disso, aqui tem uma declaração do prefeito, e a gente, até que se prove o contrário, tem que acreditar na declaração que está aqui, né? Com referência ao assunto acima citado, temos a comentar. Fizemos as melhorias e a manutenção da referida estrada para atender os proprietários daquela região, quais sejam o senhor Marcelo Nunes, o senhor Vicente Arantes, o senhor João Roberto Bonaldo, doutora Simone Pereira e o senhor Carlos Alberto Golino. A patrona daquela única data não prosseguiu por causa do estado precário que se encontrava a ponte, a qual não suportava o peso do maquinário. O mataburro foi retirado daquele local porque não tinha nenhuma utilização. Local sem porteira e corredor cercado por ambos os lados por cerca de arame. E também estava aterrado e com um degrau para passagem de veículos. O senhor José Roberto Ronaldo, João Roberto Bonaldo, alega que tal mataburro lhe pertence e disse para colocá-lo para dentro da porteira do seu referido sítio. Optamos por deixar o mataburro na área pública até que o município tenha prova da propriedade do referido. Afinal, o ônus da prova cabe a quem alega. Caso ninguém apresente as provas da propriedade de tal mataburro, o removeremos para uma localidade que julgamos com real necessidade. Com relação aos outros mataburros, falo dos que dizem respeito à nossa administração, tal como o da estrada principal da Serrinha, situado antes da bifurcação para a estrada mencionada no item 1.1, que também estava sem utilização, e recolocamos para uma estrada vicinal na mesma localidade, Serrinha, para atender a demanda de transporte escolar e escoamento da produção de leite. Informamos que estamos à disposição para mostrá-lo no local de instalação. Quanto à referida ponte, nosso grande problema são as linhas, as toras de eucalipto, 4 linhas de aproximadamente 8 metros, as quais não temos fornecedores legais, com nota. Diante disso, comprometemos a contactar
os dois únicos moradores que utilizam a ponte, para ver da possibilidade deles fornecerem esse material. E havendo concordância, faremos a ponte assim que houver disponibilidade de pessoal e máquinas, nos colocando à disposição para qualquer outro esclarecimento subscrevemos. Então, está aqui a explicação. O senhor Golino, ele disse que já colocou, já conversou com o prefeito e já colocou à disposição. Se quiser, ele tem madeira lá na propriedade dele, de doar para a prefeitura. Então, eu acredito que na questão da ponte está resolvido. Na questão do Mataburro, eu acredito que essa casa tem que fiscalizar e a gente eu vou, na qualidade de presidente, agradecer ao prefeito pela resposta e dizer para o prefeito que assim que as provas que comprovam que aquele mataburro é particular, que seja enviado essa casa, não é verdade? Que seja enviado. Se o dono do sítio lá alega que é dele, então, e vai comprovar isso para a prefeitura, eu acho que é bom a gente saber quando essas provas chegarem, ok? E eu já entreguei também o ofício. Bom, senhores, nós não temos um grande expediente, comunicações, ordem de dias e nem explicações pessoais. A única coisa que eu gostaria de abrir aqui um diálogo com os senhores é a respeito de qual vai ser a postura da Câmara referente à questão dessas carcaças aí no leilão de amanhã, né? A gente queria ouvir os senhores, ouvir o nosso assessor jurídico, porque o resto é resto mesmo que estão leiloando lá, não é verdade? E seria bom que leiloasse também essa carcaça. Só o grande detalhe é esse problema dessas carcaças aí que está sendo objeto de investigação. Então, queria ouvir dos senhores aí o que os senhores têm a falar desse assunto aí, sobre essas carcaças. Aí a comissão aí, senhores vereadores. Por ordem, presidente. Eu acho que as carcaças que está sendo vai leiloar, nós temos que ir lá verificar se é de caminhão dos ônibus. Agora, se for carcaça pequena, deixa embora. Porque aí não tem como brecar, né? Está sendo investigado dos ônibus. Então, se tiver de carro pequeno, dos ônibus, investiga e tira, né? Ao contrário, não tem nada a fazer. Só isso. Ok. Algum outro vereador? Nós três aqui da comissão, nós temos o prefeito agora, e ele falou que dá para nós mandar as notas, ver as coisas, ele falou que ia vir lá e falar para nós, agora vai fazer leilão de que jeito, não tem como, mãe, as carcaças. Ainda não está especificando aqui que tipo de carcaça. Se estivesse especificando, era mais fácil para nós saber se tinha como ou não. Agora, como está nessa coisa dos pneus do ônibus aí, não pode leiloar, velho. Não tem como. Obrigado. Está escrito carcaça de pneus variadas, né? Não tem. Bom, e aí? Tem que... Boa noite. Eu acho que, em primeiro lugar, essas carcaças têm que ser muito bem individualizadas, identificadas, para que a Câmara tome conhecimento. Até mesmo porque o seu prefeito tem conhecimento que nós estamos, de certa forma, no mínimo, né, questionando a respeito de carcaças, porque já foram enviados ofícios, já foi enviado para ele cópia da denúncia que foi feita aqui. Como o presidente da Câmara bem disse, é temerário, né, a venda de carcaça no momento onde as carcaças de pneu da prefeitura estão sendo
questionadas, né? Eventualmente, a falta de documentação ou a dificuldade para identificar tais carcaças podem gerar ações judiciais por parte do Legislativo contra o Executivo, até mesmo por dificultar a fiscalização que deve ser feita pelos novos vereadores. Então, realmente, eu acho que até o momento do leilão ele pode perfeitamente identificar muito bem, demonstrar dentro do inventário de bens da prefeitura onde que cada carcaça que vai ser vendida se encontra, para que na hora que for feita a investigação em loco, a gente saiba aonde cada uma dessas carcaças que for vendida se encontrava e qual o número do patrimônio dela, ela perfeitamente indicada. De forma diferente, pode caracterizar ou podemos pleitear aí que caracterize, dificultar o trabalho do Legislativo, menos o seu poder fiscalizador. Então, eu acredito que nós temos que, pelo menos, notificar o prefeito, notificar a comissão leiloeira, né, aqui, com a sua presidente, nós teríamos que notificar em forma de comunicado, né? Elaborar um comunicado, alertando para o prefeito que eu, particularmente, de maneira que eu penso o seguinte: aquela comunica o prefeito, comunica a comissão que entendemos que não deveria ser levado as carcaças antes que a investigação que está tendo sobre denúncias de comércio ilegal de carcaça na prefeitura seja totalmente definida. E que, se caso o leilão acontecer, dar ciência a quem comprar as carcaças que poderão ser citados aqui nessa casa amanhã ou depois, caso foi identificado o ilícito na questão das carcaças. É uma sugestão que eu dou para os senhores aí, se vocês acharem que isso é pertinente a essa altura do... Pela ordem, senhor presidente, como presidente da comissão, eu vejo assim que está havendo um certo descaso do executivo, principalmente com relação ao ofício que foi enviado ao excelentíssimo senhor prefeito, aonde tem o prazo do regimento interno desta casa, se esperou nos 15 dias, estivemos presentes lá, se me foge a memória, acho que quarta ou quinta, nós estivemos lá, conversamos com o prefeito nos recebeu, até eu falei com ele com relação ao ofício, que já tinha expirado o prazo, né, pelo regimento interno da casa, e também me coloquei pedindo ao prefeito se ele nos autorizava a poder ir lá no local para poder verificar as carcaças. O prefeito se mandava um comunicado, até hoje nada. Então, quer dizer, ele está impedindo até a gente de ir lá ver essas medidas dessas carcaças. Então está difícil. Eu, diante aqui do nosso jurídico, eu vejo que se existe algum outro meios que a gente possa impedir essa venda, porque chegou aqui nessa casa hoje, se não fosse Vossa Excelência, né? Você vê o descaso até do próprio município, do executivo. Eles vão fazendo as coisas, não falam nada, depois dá o problema, aí corre atrás da Câmara. Então, eu, como presidente da comissão, eu acredito, se o doutor me permite, que eu acho que nós deveríamos impedir essa venda dessas carcaças amanhã, já que o prefeito até hoje não respondeu o que nós pedimos para ele, as notas dos pneus da carcaça dos ônibus da educação,
e até mesmo não está deixando a gente lá fiscalizar, então não sei como vai fazer. Eu acho meio complicado, mas eu acho que temos que tomar providência antes que venda. Porque depois que vendeu, e se for pessoas de fora que comprou? Como que nós vamos fazer para comprovar? Se não tem o número das carcaças? Se nem as notas ele não mandou para nós, que dirá o número do pneu? Então amanhã depois acontece qualquer coisa, ele vai falar que a Câmara não tomou providência. Então, quanto a isso, está concluído? Sim. Bom, quanto à questão do impedimento, aí eu vou passar a bola para os juristas aí, né? Eu teria que avaliar. Eu impedir eles de realizar, eu não sei até onde vai a minha autoridade para isso. No comunicado, pelo menos, a gente dá ciência. Não vai impedir só a ação judicial. Só judicial, a não ser que Tem entre que estudar a ação. Será que o mandato de segurança? Porque, na verdade, a legislação permite a venda de bem móveis sem autorização legislativa. A lei orgânica também Então, na verdade, o que a gente teria que ver é a possibilidade de uma ação judicial. E aí ainda teria que conseguir convencer o juiz do plantão a despachar o eventual para tentar evitar, né? Ou seja, ele ser feito ainda amanhã de manhã essa ação, tem que juntar toda a documentação. Tem que estudar ainda qual ação seria mais adequada nesse caso. Talvez o mandado de segurança. Mandato de segurança. Mas eu não vejo ainda exatamente o direito líquido e certo. Eu vejo que ele está correndo risco. Ele é uma conduta temerária. Daí para dizer que nós temos direito líquido e certo de impedir, está uma distância um pouco grande. Veja bem, eu acredito que a ação fiscal vai inibir, eu acho, minha opinião. A ação fiscal vai inibir, porque uma pessoa que está ali para arrematar a carcaça, ciente que por causa de R$250, por causa que é o preço que está avaliado as 16 carcaças, ele vai ter que arrumar um advogado para se justificar depois. O cara, se for uma pessoa de juízo perfeito, não vai querer nem mexer com carcaça. Eu acredito que a Câmara tem que ter esse comunicado e comunicar lá e dar ciência às pessoas que estão no leilão. Porque o cara vai querer arrematar 16 carcaças de pneu e depois ter que prestar esclarecimento para a Câmara, sentar numa ação judicial, arrumar um advogado. As ações elas podem acontecer antes e podem acontecer também depois da venda, né? A eventual falta de justificativa adequada, porque nós estamos com o edital, precisamos do parecer que justifica a venda das carcaças. Então a falta de justificativa adequada, ainda mais que ela é eleitoral, ela justifica uma ação de dilapidação de patrimônio. Mas nós também temos que lembrar, por outro lado, que nós estamos lidando com carcaças apenas. O problema maior é, no meu entendimento pelo menos, é a questão da averiguação, da ação fiscal da Câmara. Se a venda em si vai causar um empecilho, ou se há como ele suprir esse eventual empecilho de outra forma para que depois não prejudique a ação fiscal. Eu leigo no assunto, eu entendo, friamente falando, se no lugar dele, eu não tinha leiloado essas carcaças. Entendeu? Isso aí você leva para os dois lados. Primeiro, é um descaso com o trabalho que está sendo feito, né? Porque já provou que teve mentira na história, né? Isso aí já é fato consumado que teve mentira na história. É só os vereadores fazerem um trabalho bem feito que teve mentira. Inclusive mentira que nem aquele plantão que teve aquela vez lá, da escola. Que até eu queria dar ciência para os senhores aqui, que nós recorremos de tudo aquilo lá e, graças a Deus, o processo foi arquivado na tentativa de me passar por mentiroso. Graças a Deus eu não fui mentiroso. Eu fui lá e fiz o meu papel fiscal e faria 10 vezes. Graças a Deus. Acabou o plantão lá, inventaram desculpa e o Ministério Público arquivou que não viu o argumento de suposta mentira da minha pessoa. Ok? Eles tiveram que corrigir lá. Nessa situação suas da carcaça,
A gente já viu aí pela ato que falaram que teve mentira. Entendeu? Então, para mim particularmente, eu fosse eles, eu não faria. Agora, eles não estão nem ainda, então. Mas eu acho que a Câmara deveria dar ciência, pelo menos para o prefeito e pela comissão. Dar ciência antes do leilão, pegar um ofício lá, notificar a presidência lá, ó, estou dando ciência do fato. Se eles quiserem na hora lá desistir de leiloar as carcaças, bem, se eles não quiserem, pelo menos fica a nossa parte feita. O outro vereador aí, Senhor presidente, pela ordem, pois não, senhor. eu concordo com a sugestão de Vossa Excelência com relação a modificar a comissão de licitação e, caso seja feita a venda, que essas carcaças sejam relacionadas uma a uma com a numeração dos pneus, para que seja identificado posteriormente. Se for objeto de verificação, aí já tem a numeração deles pelo inventário, pela apuração da comissão, para constatar se estava legal ou não aqueles pneus. Obrigado. Então é isso, senhor. Eu acredito que eu vou colocar. Vou fazer um comunicado, né? Na Câmara que, se os senhores concordam, faço um comunicado da presidência que na reunião de hoje, por decisão da casa, a gente sugere ao Executivo e à Comissão Leiloeira que retire as carcaças desse leilão até que se conclua todo o processo de investigação das carcaças. Vocês concordam com isso, senhores? Concordam com isso? Eu não vou fazer comunicado, Rodrigo. A gente faz um comunicado. Agora, o vereador que puder estar lá amanhã na aula do leilão, que quiser ir lá. Senhor presidente, eu fico muito agradecido pelo convite. Tudo bem. Senhores, não havendo nada mais a tratar, declaro encerrada a nossa reunião ordinária. Boa noite a todos.